Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. É Jesus, eu creio. Oh, aleluia, Deus nos ensina. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, aleluia! Aleluia! Nós colocamos de pé. Glória a Deus. A pastora Paula vai fazer aquilo que o Senhor colocou no coração dela hoje. Glória a Será a Deus. professora da noite. Oh, aleluia. Vamos orar por ela. Orar pela gente também. Porque a gente precisa de uma palavra. O Senhor vai usar a vida dela nesta noite. Que a gente possa ficar atento. Glória a O Deus. Senhor para falar conosco. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, e nesta noite, Senhor, usa ela, Senhor, mais uma vez, Senhor. Prepara, Senhor, o nosso coração, Senhor. Nós somos necessitados, Senhor, da tua voz. Aleluia. Usa ela, Senhor, mais uma vez, Senhor. Assim te pedimos, Senhor, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Prometo que eu serei rápida. Sou igual pastor, a minha voz está indo embora. Mas vamos falar aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Eu creio que será simples, mas será algo que você precisa ouvir. João 5, os obreiros ajude aí, pessoal. João 5, amém? Glória a Deus. Espírito Santo. Aleluia. Amém? João 5, nós vamos ler a partir do 2, amém? Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque,
chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Pode se assentar. É uma palavra bastante conhecida e eu confesso que é uma palavra que eu somente ministrei uma vez na minha vida, que foi logo após quando o Eduardo faleceu e eu fui pregar no dia 7. E é uma palavra que fala muito aos nossos corações e uma palavra que eu já tinha, vamos dizer assim, guardado. E hoje, quando eu disse, vou ter que ministrar, porque todo mundo ministrou essa semana, eu falei, chegou a minha vez, eu não posso correr. Eu falei, Senhor, o que é que eu vou levar para a tua igreja? E eu sentei, comecei a olhar, e eu falei, Senhor, o que é que eu vou falar? E o Senhor me colocou nessa palavra, só que o Senhor me trouxe um posicionamento totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Hoje o Senhor, Ele não vai me levar a narrar para vocês toda uma história para que vocês venham entender o porquê de ter o tanque naquela época, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que Jesus estava ali naquele ambiente, naquele momento. O Senhor, Ele me trouxe num contexto totalmente diferente. Para quem não sabe, tanque de Betesda quer dizer casa de misericórdia. Esse é o nome do lugar, é o nome do ambiente, é o nome da onde se era gerado o milagre. E eu comecei a pensar ali e falar com Deus. Eu falei, Senhor, mas vai me dando a direção daquilo que eu preciso falar com o teu povo. E Deus falava para mim, olha para o lugar. Olha aqui onde a gente está. E Ele disse, hoje aqui é a casa de misericórdia. Aleluia, Jesus. Hoje aqui é o tanque de Betesda. Porque essa história, ela começa sendo narrada dizendo que ali havia um tanque. E naquele tanque havia muitas pessoas doentes, com todo tipo de enfermidade. E a mesma palavra de Deus diz que o anjo descia, ele movimentava as águas, e o primeiro que entrasse naquela água depois do seu movimento, ele era curado. Independente de qual fosse a sua enfermidade, do tempo da sua enfermidade ou qual fosse naquele momento. Balançou as águas, agitou as águas, entrou, automaticamente já saía dali curado. E a história também conta que ali tinha um homem que fazia 38 anos que ele estava tentando entrar naquelas águas. Porém, a gente vai entender aqui pela história que aquele homem tinha uma limitação muito grande que o impedia de chegar até a água. A limitação dele o impedia de, quando o anjo agitasse as águas, ele conseguisse chegar na água primeiro. Por quê? A gente entende que o seu problema seria uma dificuldade para andar, para se movimentar. Seria uma dificuldade que fizesse com que ele pudesse correr para chegar primeiro. Então vamos dizer, chegava o surdo, chegava o cego, chegava um com a mão ressecada ou com alguma coisa, para ele era muito mais fácil. Por quê? As suas pernas funcionavam. Então ali, a gente lendo, a gente entende que ele fala, não, Senhor, toda vez que eu tento chegar, que eu tento me arrastar, alguém já tomou o lugar, alguém já tomou a minha frente. E são 38 anos em busca de um milagre no mesmo lugar. São 38 anos buscando ali algo, a sua cura.
São 38 anos dentro de um lugar, dentro de um problema, esperando que a solução chegasse. A ponto de quando Jesus chega para ele e pergunta: queres ficar são? Ele não responde automaticamente: sim, eu quero. Ele vai contar o porquê que ele não alcança. E eu comecei a falar: Deus, mas o que está acontecendo aqui? Me explica. Porque eu preciso entender o que eu preciso mostrar para o teu povo. E o Senhor dizia: ó, casa de misericórdia, tá aqui. Todo mundo entrou aqui hoje com um problema. Todo mundo entrou aqui hoje pedindo algo da parte do Senhor. Todo mundo aqui entrou hoje atrás de uma cura. Lá no tanque, o cego, o surdo, o mudo. Aqui, cada um entrou com um problema. É uma porta de emprego, é a saúde, é o financeiro, é a vida sentimental, é a vida espiritual. Só que o Senhor falava para mim: observa. Às vezes o Senhor está no culto, está fazendo um movimento no culto, mas a gente não entra dentro da água. Aleluia, Jesus. Às vezes Deus já chegou no culto, já entrou no culto, já perguntou para você o que você quer e você ainda não entendeu. Meu Deus. E como esse homem, e a Kate frisou um negócio aqui que é muito interessante, é que às vezes a gente se torna um mendigo espiritual. Isso é uma realidade. Porque muitas das vezes a gente espera que o outro faça aquilo que a gente tem que fazer. E naquele momento, aquele homem, ele estava, vamos dizer assim, tão enfadigado com aquele problema, porque 38 anos buscando algo e ele não conseguia, que ele não consegue enxergar que a solução do problema dele estava ali. Meu Deus. Jesus, aleluia. Porque a mesma palavra diz que ninguém precisou pegar o homem e colocar dentro da água como era feito com os outros. Jesus não precisou ir lá, balançar a água, catar o homem, jogar dentro e ele ser curado. Não. Foi automático. Ei, Aleluia. levanta. Aleluia. Pega a tua cama. Anda. Pega o teu leito, ó. Vai. E eu comecei a questionar um pouco com o Senhor e estou aqui ainda falando com Deus referente a isso. Porque aquele homem, ele questiona naquele momento que há 38 anos ninguém o ajudava. Ninguém o colocava dentro da água. Ninguém teve a coragem de dizer e falar assim: não, calma aí, esse cara tá aqui há muito tempo, tô com dó dele, vamos pegar ele, vamos jogar ele dentro da água para ele ser curado. Só que ao mesmo tempo que não apareceu ninguém nesses 38 anos, em um dia apareceu um que mudou toda a história. Aleluia. E apareceu um que fez com ele totalmente diferente. Como o pastor falou aqui hoje, o improvável se tornou provável. Glória. Porque ele foi o único que foi curado de maneira diferente. Ele foi o único que Deus fez de uma maneira diferente. Porque o anjo não foi lá agitar para ele entrar. Ele não precisou nem se molhar para ser curado. E muitas das vezes a gente começa a trazer isso para a realidade de hoje. E eu sentada ali, Deus falava comigo e eu comecei a falar: sabe qual que é o nosso problema? É que a gente fica esperando alguém para colocar a gente dentro da água. Aleluia. Sabe qual que é o problema? A gente fica esperando alguém para nos ajudar. Sabe qual que é o problema? É que a gente se apega mais nas pessoas do que em Deus. E sabe por que nós estamos frustrados e frustradas dentro da presença do Senhor? E não só dentro da casa do Pai, como em todas as áreas da nossa vida? Porque a gente se apega às pessoas. Porque a gente acha que as pessoas têm obrigação de nos carregar até o ponto do nosso milagre. Porque a gente acha que o meu amigo tem obrigação de fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Só que eu aprendo com este homem, que nem que seja me arrastando, Aleluia. todos os dias eu vou tentar. Glória. Porque ele poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido. Porque se eu estou há 38 anos buscando e nada acontece,
a intenção de você olhar para o problema e analisar é falar, opa, já se passou muito tempo. 38 anos não são 38 dias. Já se passou muito tempo do problema. E ele poderia ter desistido. Mas ele continuou crendo que um dia ele ia conseguir se arrastar. Eu começo a conjecturar comigo, talvez ele pensasse assim, hoje tem muita gente, talvez amanhã venha menos. Então talvez amanhã, na hora que agitar, vai estar um desapercebido, o outro também, eu consigo me arrastar e consigo entrar lá dentro. Talvez ele pense, amanhã pode acontecer alguma coisa, metade não venha, então vai ser o dia que eu vou conseguir entrar lá dentro e eu vou me curar. Só que o que a gente precisa entender é que para a cura acontecer, não depende tão somente do ambiente, mas depende de quem está no ambiente. Naquele momento ele estava no lugar certo, no momento certo e no lugar propício para receber o milagre. Mas sabe por que muitas das vezes o milagre não acontece na nossa vida? Porque a gente está no lugar errado. Muitas das vezes a gente busca em coisas e em lugares que não podem nos dar aquilo que a gente necessita no momento. E a gente começa a questionar, porque, como eu disse, a gente se apega demais às pessoas, se esquece quem realmente pode resolver o nosso problema. Aleluia. E começa a se apegar àquilo que não faz sentido. E se a gente for parar para olhar algumas histórias da Bíblia, a gente vai entender que parte delas, ou todas elas, foram conseguidas através de sacrifícios. A mulher do fluxo de sangue foi 12 anos. Ela poderia ter desistido na primeira oportunidade, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, mas ela esperou 12 anos. A palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha com a medicina. A gente entende com isso que ela era uma mulher que provavelmente ela tinha posses, ela tinha dinheiro. Ela gastou tudo que ela tinha naquele momento para ela procurar a sua cura. Só que a gente também entende e observa nessa passagem que ali a medicina não era capaz de curar o problema que ela tinha. Porque tem coisas na vida da gente que a medicina não vai curar, a palavra do amigo não vai curar, a tua mãe não vai curar, o teu pai não vai curar, só quem vai curar é Deus. E ela gasta tudo que ela tinha. E naquele momento, naquele tempo, as mulheres, quando tinham, a sua regra, não é como hoje que as mulheres são livres, digamos assim, quando estão nos seus dias, elas não precisam ficar escondidas, guardadas. Naquele tempo a mulher ela era considerada como impura. Ela não poderia estar no meio de ninguém. E eu me imagino como aquela mulher começa a conjecturar, passando 3, 4 dias, uma ia embora. Passava 5, 7 dias, outra ia embora. Passava 8, 10 dias, a outra ia embora. E ela permanecia no mesmo lugar. Tá entendendo? Ela e o do tanque, a mesma coisa. Entrava um, saía. Entrava outro, saía. Mas a pessoa permanecia no mesmo lugar. Só que ela escuta. Ela ouve dizer que um Jesus está passando. Aleluia. Ela ouve dizer que um Jesus que cura, que liberta, que salva, que transforma, ele está passando. E ela tem uma atitude naquele momento que para uns pode parecer loucura. Porque ela não poderia sair de dentro do arraial. Ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia sair de lá de dentro, ela teria que ficar lá dentro. Mas eu começo a conjecturar e eu começo a pensar assim, opa, eu tô 12 anos aqui trancada. Eu já perdi tudo que eu tinha para perder. É um risco eu sair? É. Mas é um risco que pode me trazer de volta à vida. Aleluia. E se eu não sair para correr esse risco,
eu vou continuar, sei lá, mais quantos anos aqui dentro, ou até mesmo até o fim da minha vida. Porque se a medicina não foi capaz de curar, eu ficarei aqui por tempo indeterminado, talvez até o último dia da minha vida. Mas aí eu começo a ver uma mulher que ela tem uma atitude que muita gente não tem. Ela teve uma coragem que muita gente não tem. Porque o que falta na gente muitas das vezes para a gente conseguir algumas coisas na nossa vida é a coragem. A coragem para enfrentar determinados problemas. A coragem para enfrentar determinadas coisas. Porque a gente coloca o medo, a gente coloca 1000 obstáculos na frente e não coloca a coragem. A ponto de dizer, não, peraí, do jeito que tá, não dá para continuar. Eu preciso tomar um rumo diferente. A gente começa, o problema do ser humano é que o ser humano ele começa a se acomodar. Tem gente que casa com o problema, né? Porque é assim, ele namora o problema, ele noiva o problema e ele casa com o problema. Gente, eu não tô falando de pessoas, tô falando de problemas. Como assim, Paula? Porque tem gente que se acostuma com o problema. Pega o problema, agarra, é o problema de estimação. Esse aqui vai andar comigo pro resto da vida. Tem gente que se acostuma com o problema. Não tem coragem de ter uma mudança de vida para que essa mudança te tire do problema. Então casa com o problema. Pega o problema, se agarra com o problema. Ah, não, é só isso aqui, é só um probleminha. Deixa ele aqui. Fica o probleminha de estimação. Aí você vê que a vida inteira da pessoa muda, menos aquele problema. Aquele problema vai com ela pro resto da vida. Ela muda tudo, consegue mudar tudo. Tudo fica uma maravilha. Menos o problema de estimação. O problema de estimação ficou ali, ó, cravado. E a coragem de mudar nunca chega. E essa mulher, ela ensina que se é para viver da mesma maneira, tem um ato de coragem e mude de vida. Vem atrás daquilo que pode trazer a você algo melhor. E ela sai. Ela vai embora. Ela fala, peraí que eu vou ter um encontro aí. Eu vou sair daqui. Eu vou ter ali o meu particular. E eu começo a conjecturar comigo mesmo que talvez as outras mulheres que estavam com ela lá falam, essa mulher é louca. Pra onde essa mulher vai? Ela vai morrer. Ela é doida. Ela não pode sair daqui. Ela não pode ir pra lá. Porque é assim. Quando ninguém tem coragem de fazer, acha que você é doido porque tá fazendo. Quando ninguém tem coragem de ir, acha que você é doido porque você foi. Mas só quem sabia do fardo que ela carregava era ela. Porque as mesmas que falavam, ela não pode sair, ela é louca, é as que ficavam lá 5, 6 dias. E ela já estava lá 12 anos. Então é fácil a gente analisar o problema do nosso próximo com o nosso, quando a gente está dentro do problema há 4, 5 dias e a pessoa está desde que nasceu. Está há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. E ela vai. E o que me chama a atenção é que ela sai com uma fé tão grande naquele lugar. Mas tão grande. Ela sai com uma fé tão absurda, no sentido bom, que ela fala, se eu somente tocar, aleluia. Ela não saiu de lá da aldeia falando assim, ó, eu vou sair, eu vou chegar lá na multidão, vou começar a gritar aquele tal de Jesus que vai estar lá, ele vai olhar pra minha cara e eu vou dizer pra ele assim, ó, eu preciso ser curada. Porque tem 12 anos que eu tô lá, eu não posso sair, eu sou imunda, a sociedade não me quer, ninguém me quer. Não. Ela não precisou fazer alarde. Ela não precisou fazer, sabe, nada para chamar a atenção de ninguém. Ela disse, ó, se eu tão somente tocar. E eu imagino aquela mulher saindo de lá de dentro daquela aldeia, mal, se rastejando. Porque quem é mulher aqui sabe, nós passa 4, 5, 8 dias, a gente fica chorona, insuportável, dói.
dói, a gente fica fraca. Então imagine você 12 anos nessa situação. Eu imagino aquela mulher se arrastando, que aqui a Lohane de testemunha teve uma hemorragia, quase morreu. Então sabe do que é. Então você imagina aquela mulher durante 12 anos. Mas ela vai, ela rompe uma multidão e ela só toca. E quando ela toca naquela multidão, a multidão para. Porque Jesus para. Porque a palavra fala que aonde Jesus passava, ele levava uma multidão com ele. Por quê? Quem é que não quer andar perto daquele que gera um milagre? Aleluia, Jesus. Quem é que não quer ter a oportunidade de estar perto daquele que, se ele tocar em você, ou que se ele der uma palavra com você, ele pode mudar toda a tua história? Então a palavra diz que aonde Jesus e os discípulos dele passavam, uma multidão, gente, multidão não é pouquinha gente não. Multidão, bota aí, é gente. Então você imagina, Jesus, seus discípulos e uma multidão. A palavra diz que a multidão apertava e oprimia Jesus. Então eu começo a conjecturar aqui na minha cabeça e começo a imaginar uma cena. Coitado de Jesus. Eu acho que quando ele chegava nos lugares para ele descansar, ele não tinha mais nem couro. De tanto que aquele povo apertava Jesus. Porque a palavra diz que o povo apertava e oprimia. Eu imagino. Porque, se a gente sai andando daqui para um determinado lugar, só andando, a gente já chega no lugar cansado. Vamos supor, se você pega para ir daqui a Dutra, você já chega lá na Dutra morrendo, certo? São 15 minutos de caminhada. Cristo andava por quilômetros, quilômetros e quilômetros, debaixo de um sol escaldante, às vezes debaixo de chuva, às vezes debaixo de muita coisa. Aí você imagina você andar quilômetros e ainda o povo te apertando. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ele sentia as dores da carne. É tanto que na tempestade dentro do barco, Jesus estava o quê? Dormindo. Porque o cansaço batia. E naquele momento, aquela mulher, quando ela rompe aquela multidão, ela se abaixa e ela toca, a palavra diz que Jesus ele para. Ele não parou pela multidão, mas parou por causa dela. Você está entendendo qual é a diferença de você sair da sua casa para vir para um culto como esse? E que a sua fé, ela pode te fazer sair daqui de maneira diferente. Aleluia, meu Deus, eu creio. Porque nós estamos aqui em... Volta aí umas 15 pessoas por aí. Mas se você tocar Jesus de uma maneira diferente aqui hoje, você pode sair com o seu milagre e os outros 14 não. Aleluia, meu Deus. Porque como naquele tanque, estava todo mundo preocupado com a agitação das águas. Mas ninguém estava olhando o que estava acontecendo ao redor. Com a mulher não foi diferente. Estava todo mundo preocupado com Jesus. E ninguém estava vendo o que estava acontecendo ao redor. Porque enquanto estava todo mundo ao redor apertando, ela veio por trás e toca. Aleluia, Jesus. E quando o povo estava se matando para entrar dentro da água para ver quem entrava primeiro, Jesus estava bem paradinho, ó. Glória. Quer explicação? Glória. E sabe o que o Senhor está dizendo pra gente? Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa e não olha para quem está do lado. Aí Jesus está dizendo pra gente essa noite: eu tô aqui, tô do teu lado, tô pronto para liberar aquilo que você precisa, mas você tá tão preocupado com outras coisas que você não enxergou que eu tô aqui. E ela toca. E quando ela toca, ele para. E quando ele para, ele olha e ele fala: quem me tocou? Aí os discípulos: mas Jesus, a multidão tá te apertando, tá te oprimindo. E tu pergunta quem te tocou? Porque ficaria impossível de dizer quem foi que apertou, porque tava todo mundo apertando. Aí ele olha e fala assim: Aleluia. mas alguém me tocou diferente. Aleluia. Porque
porque de mim saiu virtude. Glória. E aquela mulher, ela olha, ela vê e ela fala, não vai ter como eu correr daqui. Eu vou ter que me apresentar. Eu vou ter que falar que fui eu. E ela se apresenta diante de Jesus. E sabe o que é mais interessante que Jesus fala para ela? Que a fé dela salvou ela. Então você entende que dela sair do arraial, correr até Jesus, ela correu um risco. Ela correu um risco muito grande. Mas o risco dela e a coragem dela fizeram com que ela voltasse. Não para aquele lugar, mas que ela voltasse para sua casa com o seu milagre na mão. Glória a Deus. E o que está faltando em nós hoje é a coragem de enfrentar os problemas, de enfrentar as situações e saber que no final da trajetória Deus vai estar lá. A gente começa a se apegar com o problema de uma maneira a ponto de achar que não encontraremos com Jesus no meio do caminho, no meio do problema, e achar que vamos continuar enfrentando ele sozinho. Naquele momento foi uma atitude louca, digamos assim, mas foi a atitude que salvou a vida dela. E a gente tem que entender que quando a gente sai da nossa casa pra gente entrar num culto, a gente tem que entender que aqui é o tanque. Aleluia. Aqui é a casa de misericórdia. Glória a Deus. Na sua casa você pensa, você dorme, você descansa, você faz tudo e lá você não consegue resolver muita coisa. Mas quando você vem para casa de misericórdia, Aleluia. aqui é diferente. Deus maravilhoso. Aqui você entrou com um problema e você pode sair daqui com a solução dele. Fácil assim, Paula? Fácil assim. Fácil assim. Porque você pode entrar aqui enfermo e sair daqui curado. Você pode entrar aqui hoje desempregado e quando for amanhã, cedo, teu telefone tocar e Deus usar a vida de alguém para te abençoar. Você pode ter saído da tua casa hoje sem nada no teu armário para comer. Mas amanhã pode bater alguém na tua porta ou o dinheiro pode chegar até você, a providência de alguma maneira ela chegar. Por quê? Porque você veio para o lugar certo. A casa de misericórdia. Glória a Deus. Só que nós temos que usar os dois exemplos. O do homem, no tanque, e o da mulher. Porque, vamos trazer para a nossa realidade? No dia de hoje, nós somos o homem do tanque ou nós somos a mulher? Porque o homem tinha dificuldade para chegar até o milagre. A mulher não. Mesmo com a sua pouca força, ela conseguiu ir até o dono do milagre. O homem, naquele momento, não sabia com quem estava lidando. Ela sabia ao encontro de quem estava indo. Então, trazendo para o dia de hoje, trazendo para esse culto de hoje, a gente se compara com uma mulher do fluxo. Porque a gente sabe que Jesus está aqui. A gente saiu de casa sabendo a quem a gente encontraria nesse lugar. A gente não saiu de casa com um roteiro. Ah, eu tô indo, mas eu não sei quem tá lá, não sei como vai ser. Não, a gente saiu de casa sabendo que quem estava aqui é Cristo. Mas sabe qual que é a diferença de sair de casa preparado e sair de casa despreparado? É que muitas das vezes a gente sai de casa para ir pro culto. Eu tô indo pro culto. E tem o dia que a gente sai e fala assim, opa, hoje eu vou pro culto. Mas hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente, porque hoje eu só saio do culto com a minha cura. Ah, como aquela mulher, se eu tão somente conseguir tocar em Cristo hoje, de alguma maneira, eu saio de lá curada. E sabe qual que é o problema da nossa geração? É que a gente fica esperando Deus de alguma maneira falar com a gente. Eu amo profecia, gente, porque quando ela vem de Deus, ela vem para edificar, ela vem para levantar.
Quem me conhece sabe que aonde eu ando, Deus fala comigo, as meninas ficam até bravas. Que diz que eu vou para os lugares e quando eu chego, eu mal chego, alguém já vem falar alguma coisa comigo. Profecia, aquela que vem de Deus e vem para te edificar, ela é ótima, ela é perfeita. Aqui dentro da casa o que a gente mais tem é profeta. Mas a gente não pode viver condicionada a isso. A gente não pode viver esperando profecia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus lhe faz uma promessa, Ele já fez. Está selado. Se Deus falou, Ângela, você vai ser uma bênção. Ângela, você vai ser uma pregadora da minha palavra. Não precisa Deus ficar repetindo todos os dias a mesma profecia para que ela entenda que Deus é na vida dela. E sabe por que muitas das vezes a gente se perde? E a gente perde a oportunidade de receber um milagre no culto, porque a gente fica esperando alguém vir falar com a gente, mas a gente não enxerga que Cristo está dentro da casa, que Ele está na casa da misericórdia, que Ele veio para fazer um milagre e você não precisa ouvir de ninguém, apenas dele. E muitas das vezes a gente entra e sai melhor. E muitas das vezes a gente entra e sai pior. Porque a gente fala assim, mas Deus não falou comigo. Como Ele não falou com você? Se Ele te fez uma promessa. Ele já falou com você há muito tempo. Ele já disse há muito tempo quem você é, quem você vai ser. É você que não entende o que Ele tem contigo. É você que não consegue compreender aquilo que Ele tem para entregar na sua vida. E às vezes a gente fica batendo nas mesmas teclas, nos mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, porque a gente não consegue entender aquilo que Deus está falando com a gente. E Deus está dizendo, desde o começo do culto, eu estou na casa. Aleluia. Eu estou na casa. Antes de você chegar no culto, Ele já estava aqui. Glória. Antes de você se preparar para vir para o culto, de você pôr uma roupa, de você se arrumar, de você chegar, Ele já estava aqui. Antes da live começar, Cristo já estava lá. Antes de você vir, Ele já estava. E eu conjecturo comigo, talvez Cristo está aqui parado num cantinho, olhando de um para outro, e está falando, ó, nem estão vendo que eu estou aqui. Nem estão vendo que eu estou aqui. Estou aqui para entregar um milagre, ó. Desde as 19h30. Mas tem gente que nem viu que eu cheguei ainda. Meu Deus. Estou aqui para abrir a porta. Estou aqui para entregar a cura. Estou aqui para fazer tudo, mas você nem notou que eu estava aqui. A diferença entre apertar e tocar. A gente acha que Deus ele tem que fazer as coisas para nós porque nós estamos no culto todos os dias e nós achamos que o Senhor ele tem que fazer infinitamente mais sobre a nossa vida. Mas a gente se esquece que quando a gente entra dentro da casa é para derramar o nosso melhor. Aleluia, Jesus. É uma troca, digamos assim. Quanto mais você faz, mais você recebe. E aquela mulher nos ensina que a gente precisa ir contra a lógica das coisas. Como o pastor disse, o improvável que se torna provável, a gente precisa começar a ir contra. Porque a própria palavra diz que a gente precisa ter alguns tipos de loucura, tem hora, para que a gente consiga alcançar aquilo que Deus tem com a nossa vida. A gente precisa começar a ir contra a lógica das coisas, porque Deus não trabalha com lógica. Ah, Paula, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir isso. Ah, Paula, mas se eu não fizer tal coisa, eu não vou alcançar tal coisa. Ah, Paula, mas se não... Calma. As coisas de Deus não é na lógica. É no pior momento que Deus opera. Aleluia.
É no pior momento que a gente consegue as coisas. Eu falo por experiência própria. As coisas que aconteceram na minha vida aconteceram no pior momento. Porque a gente acha que as coisas boas vão acontecer quando a gente está vivendo um momento bom. Mas as coisas que o Senhor entregou para mim chegaram no momento das percas. Todas as bênçãos que eu tenho recebido e tudo aquilo que eu tenho alcançado foi depois da minha pior dor. Foi depois do meu pior luto. Porque eu achei que depois do luto as coisas iam começar a piorar. Porque a tendência é, se eu tô mal, as coisas vão começar a piorar. Mas Deus não trabalha na nossa lógica. E foi no meu pior momento que as coisas começaram a tomar rumos diferentes. Mas sabe qual foi a diferença? É que no momento que eu estava ruim, que eu estava no meu pior momento, eu poderia ter sentado, eu poderia ter me prostrado e poderia ter ficado lá com o meu problema. Eu poderia ter pegado o meu luto, abraçado o meu luto, casado com o meu luto e ter ficado sentado com ele lá. Digamos que eu teria esse direito, porque eu teria que colocar a minha dor para fora, então eu teria que fazer isso. Mas sabe o que eu entendi? Que eu ficar prostrada, sentada, não iria trazer o meu irmão de volta. Eu ficar chorando 24 por 48 horas não vai trazer ele da sepultura para dentro de casa de novo. Eu ficar com o meu problema agarrada com ele, sentada numa cadeira, deitada numa cama, chorando 24 por 48, não vai trazer ele de volta. Mas eu entendi que se eu pegasse o meu problema, a minha dor, e eu transformasse ela em adoração, eu poderia trazer outras coisas para minha vida. A parte dele foi Deus quem cuidou. Eu não tenho poder sobre isso. E sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer pegar os problemas e se agarrar com eles e não achar uma solução. Porque a gente acha melhor se agarrar com o problema do que se agarrar com a solução deles. Se você ficar sentado na tua cama, prostrado, deitado, reclamando pelo que você está passando, eu sinto muito em lhe informar. Você vai continuar deitado na sua cama, sentado na sua cadeira, prostrado, prostrada, e o problema vai continuar lá. Você vai dormir hoje, você vai acordar amanhã e o problema vai estar lá. Você vai dormir amanhã, você vai acordar depois, o problema vai estar lá. Agora, no momento que você fizer como aquela mulher, você olhar e falar assim, opa, pera, chega, acabou. Isso aqui não é mais pra mim, esse problema aqui não é meu. E você se levantar e tomar uma atitude diferente, aí você vai entender que o negócio é diferente. Quando você entender que você ficar estagnado, que você ficar parado, chorando e resmungando não vai resolver o seu problema, você vai entender que você indo atrás, você adorando e você fazendo aquilo que você tem para fazer, você consegue a cura daquilo que você precisa. Porque hoje a gente tem mania de achar que Deus faz na vida de todo mundo e menos na nossa. Porque a gente olha acontecendo na vida de A, na vida de B, na vida de C e não vê acontecendo na vida da gente. Mas a gente sabe o que a outra pessoa está fazendo para que isso esteja acontecendo na vida dela? Porque a gente olha pro físico, o que eu vejo aqui. Mas eu não vejo a busca. Eu não vejo o sacrifício que a pessoa está fazendo. Talvez enquanto eu estou na minha casa deitada e reclamando do meu problema, aquela pessoa está lá de joelho orando a Deus. Talvez enquanto eu tô lá na minha casa reclamando que tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá isso, a pessoa tá lá de joelho. Senhor, manda providência. Senhor, o celeiro tá vazio. Senhor, tá não sei o quê. Talvez enquanto eu tô na minha casa reclamando que tá faltando dinheiro, que tá isso, tá aquilo, a pessoa tá lá de joelho. Senhor, abre a porta. Senhor, tu não tá vendo? Senhor, abre a porta. Talvez enquanto 3 horas da manhã eu tô mexendo na minha rede social, a pessoa tá lá, clamando a Deus. Talvez enquanto eu tô deitada ali, jogando conversa fora com meu marido sem nada pra fazer, a pessoa tá lá orando. Talvez enquanto eu tô aqui sentado com toda a minha família reunida, brincando, se divertindo, fazendo alguma coisa, a pessoa tá lá buscando. Aleluia. Então é muito fácil a gente olhar o que acontece na vida de A e não acontece na vida de B. Mas a gente não sabe da entrega. Foi como aquela mulher. Ela saiu
somente com a intenção de ser curada. Nada mais que isso. E ela chegou lá e foi. E por que a multidão que estava lá, que estava apertando, estava tocando, estava espremendo, estava fazendo tudo o tempo inteiro, não teve nada? Porque, como eu disse, é a diferença entre apertar e tocar. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus tem obrigação de fazer as coisas para nós porque nós estamos dentro da casa dele. E o que a gente tem que entender é que se a gente está dentro da casa do Pai hoje é pura misericórdia e pura graça. Quantas pessoas queriam estar aqui hoje e não estão? Tá aqui os meninos, ó. Hoje estavam onde de manhã? No velório, no cemitério, enterrando alguém. Porque esse é o ciclo da vida. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Mas a gente tem o privilégio que hoje a gente conseguiu acordar, a gente conseguiu comer, conseguiu fazer tudo que tinha para fazer. A maioria aqui já foi trabalhar, já foi para casa, já tomou seu banho, jantou. Alguns não, vieram direto do serviço, mas vão chegar em casa, tem o seu banheiro, tem a sua caminha quentinha, tem o seu chuveiro para tomar banho, tem a sua comida para comer. E quantos hoje não tiveram essa oportunidade? Enquanto a gente está aqui agora nesse culto, ouvindo Deus falar, tem uma família inteira que está chorando porque enterrou um ente querido hoje. Quando a gente sair daqui, a gente vai brincar, vai dar risada. Por quê? Porque tá tudo bem com a gente. Mas vocês já pararam para imaginar que tem uma família inteira chorando por causa de alguém que perdeu? Vocês conseguem imaginar que sempre tem alguém pior do que você? Consegue imaginar que sempre tem alguém que tem um problema pior do que o teu? Porque, como eu disse, aquela tinha 12 anos, mas tinha gente que estava lá 3, 4 dias e já ia embora. Então é fácil a gente olhar para o problema do outro, é fácil a gente olhar para a vida do outro e querer questionar algumas coisas, quando a gente não entende que sempre tem alguém pior do que a gente. Tá ruim para mim? Tá ruim para você? Pode até estar. Vai lá no leito de hospital essa hora. Vai lá no AC Camargo. Fica 5 minutos no leito lá do pessoal de câncer. Você volta pra casa, você nunca mais reclama da vida. Porque quando eu entregava marmita com as meninas na rua, tá aqui a Kate, que é testemunha, que já foi, eu ia de um jeito e eu voltava chorando pra casa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente reclama até do que tem pra comer. Ah, porque eu como arroz, feijão e frango. Dê glória a Deus que você tá comendo arroz, feijão e frango. Porque tem gente que não tem nem o arroz, nem o feijão e nem o frango. Sabe qual foi o dia que eu mais chorei no dia que eu fui entregar um Marmitex? Que a gente levou uns refrigerantes. E nem era refrigerante bom. Esses refrigerantes de marca mais barato. E quando tinha 2 crianças, e quando aquela criança veio até mim, que ela pediu um copo de refrigerante, eu comecei a chorar. Porque ela disse que o sonho da vida dela era tomar um refrigerante. Aí às vezes você tá com a sua tubaína lá na geladeira e tá reclamando. Só tem isso daqui pra beber? Só tem tubaína? Só tem convenção? Só tem Dolly? Sim, Jesus. Enquanto tem gente que não tem nem isso. Enquanto você já tomou uma Coca-Cola na vida, tem gente que nunca tomou nem um bacana. Meu Deus. Enquanto você tá reclamando que hoje você comeu frango cozido, amanhã você vai comer frito e amanhã você vai comer o molho, amanhã vai comer assado, vai comendo não sei o que, tem gente que não tem nem o ovo. Enquanto a gente reclama que porque isso, que porque aquilo, tinha gente que queria ter pelo menos o prato de comida que você tem em casa. Eu vejo gente que reclama. Ai, Deus me livre, comer arroz e feijão todo dia. Meu filho, no dia que não quiser comer o arroz e feijão todo dia, compra um pão. Come pão, coma miojo, mas não murmure o que você tem dentro da sua casa. Porque pior do que comer arroz, feijão e frango todo dia é não ter o que comer. Pior do que reclamar é não ter. Ah, misericórdia, essa bolacha ruim, eu queria uma passatempo. Tem gente que não tem nem a bolacha Liane. Meu Deus, pra comer. Ai, eu odeio bolacha de maisena. Minha irmã, com uma manteiguinha e um café, na hora da fome, aquilo dali vira um caviar. E tem gente que não tem.
Mas a gente insiste em reclamar. Gente, eu não estou falando de gosto de paladar não, porque tem muita coisa que a gente não come porque a gente não gosta, porque o negócio é ruim e a gente não gosta. Mas eu estou falando de condições, que a gente reclama muito do que a gente tem. Muito do que a gente tem. Eu aposto que se eu for na casa de qualquer um de vocês aqui, hoje pode não ter os melhores luxos, mas que tem alguma coisinha para comer lá, tem. Vai chegar em casa agora, vai ter lá alguma coisinha para beliscar, alguma coisinha para comer. É difícil comer arroz e feijão todo dia, pior é não comer nada. Aí sabe por que muitas das vezes a gente não alcança o melhor de Deus? Porque quem não é fiel no pouco, nunca vai alcançar o muito. Porque se você for analisar a história de muita gente que cresceu na vida, você vai ver que a maioria delas teve um passado difícil. A maioria das pessoas que hoje tem talvez um patrimônio, alguma coisa, muitas delas já passaram fome. Muitas delas já tiveram dificuldades. Mas abraçaram a oportunidade, esqueceram a dificuldade e foram atrás de algo melhor. Sabe o que Deus está falando para nós essa noite? Reclame menos, faça mais, reclame menos. Quando for chegar em algo que for para reclamar, lembra do próximo, que nem aquilo ele não tem. Ah, Paula, tô lavando meu cabelo com aquele shampoo mais horroroso que tem. Tem gente que lava com sabão de soda. Ah, Paula, não tem um perfume pra usar. Tô usando o Charisma da Avon. Tem gente que não tem nem o Charisma da Avon pra usar. Ah, Paula, eu uso desodorante rolão porque eu não tenho aquele aerosol. Tem gente que não tem nem esse. Toma banho, passa só água. Pra lá e pra cá. Quando tem o sabonete ainda pra passar? A gente reclama de barriga cheia. Se a gente for olhar pra gente, ó, tem um sapatinho, tem uma roupinha, tem uma blusinha. Tem gente nessa hora que nem isso não tem. A gente precisa começar a se contentar com pouco para que Deus coloque a gente no muito. Porque aí você acha que você reclamando da vida e reclamando daquilo que o Senhor dá pra você, hoje, no pouco, Ele vai te colocar no muito para quando chegar no muito, a soberba tomar conta de você, a ponto de você achar que você é melhor do que todo mundo. Porque infelizmente é isso que acontece com muitas pessoas. Quando Deus começa a exaltar um pouquinho, já começa a querer passar por cima de todo mundo. Aí o irmão hoje é uma bênção. Amanhã Deus abre a porta, dá um carro, ele passa pelos irmãos e pelas irmãs aqui na rua atropelando. Por quê? Porque cresce um pouquinho, já acha que... E o Senhor está falando, estou no culto, estou com você. O que é que você veio buscar hoje dentro da casa? Foi cura? Eu tenho. É porta de emprego? Eu tenho. É restauração para sua vida? Eu tenho. É um casamento? Eu tenho. O que é que você precisa nessa noite? Mas aprenda a ser fiel nos pequenos detalhes. E aprendam a olhar as coisas de maneira diferente. Faça como aquele homem, se for necessário. Vai se arrastando, mas vai. Ah, Paulo, eu não queria ir pro culto hoje porque tá assim, tá assim, tá assim. Vem se arrastando, mas vem. Cada culto que você vem é uma oportunidade nova que o Senhor te dá. Ah, Paulo, eu não tô aguentando, hoje eu não consigo abrir a boca para dar um glória, para dar um aleluia, não sai, a voz está embargada. Não tem problema não. Ele te conhece. Mas é melhor você estar dentro da casa da misericórdia, dentro da casa do milagre, do que você estar lá fora. Eu até comentei com o Brendo. Falei, Brendo, o tempo está se estreitando. Você abre aí, você vê, é o tanto de gente morrendo, é o tanto de coisa que está acontecendo. Essa semana mesmo foi a semana que mais aconteceu tragédia em um monte de lugar. Essa
Essa semana vários amigos meus perderam seus entes queridos. É como se o cerco tivesse se fechando e o funil está começando a apertar. E Deus está começando a pegar os dele. E está estreitando. Então não é mais tempo da gente brincar. É tempo de não perder mais tempo. Ah, mas você não sabe quem eu sou, quem eu fiz, como eu tô. Não importa. Esteja dentro da casa. E não é casa paracletos, não. É toda a casa onde Deus está. Porque a igreja que vai ser salva não é só essa daqui, não. É aquela que Deus está. Mas a gente precisa começar a ter um encontro diferente com Deus. A gente precisa começar a chegar no culto de maneira diferente. A gente precisa começar a chegar dentro do culto não com a intenção de apertar, mas com a intenção de tocar. Senhor, eu não sei como que eu tô, não sei como que vai ser, não sei como que vai ficar, mas eu vim aqui hoje de uma maneira diferente. Você sabe quantas vezes a gente já veio pro culto? Isso é o Senhor falando com vocês. Você sabe quantas das vezes vocês já vieram pro culto com um problema e eram para vocês terem saído daqui com a solução deles? Você sabe quantas vezes vocês vieram, sentaram nessas cadeiras e já era para vocês terem saído com um milagre na mão, mas por conta de uma atitude, de um comportamento e às vezes até do desligamento, de não ver que Jesus está do seu lado, você entrou do mesmo jeito e saiu do mesmo jeito, ou você entrou de um jeito e saiu pior do que quando você entrou? Porque não tem coisa pior do que você vir para um culto, você sair do culto e ao invés de você chegar na sua casa alegre por aquilo que você ouviu dentro do culto com a palavra, você deitar a cabeça no teu travesseiro e começar a questionar Deus. Mas Senhor, por quê? Mas Senhor, por quê? Mas Senhor, por quê? Não tem coisa pior do que entrar dentro da casa da misericórdia e sair daqui sem ela. Não tem coisa pior do que você ter um culto como esse, um culto que Deus está falando com você, e você sair daqui mais problemático do que quando você entrou. Porque a sensação de que quando a gente tem um encontro com Deus eu tenho que ir como aquela mulher, eu vou doente, mas eu vou sair de lá curada. Eu cheguei no culto triste, eu cheguei no culto doente, eu cheguei no culto mal, mas eu vou sair daqui curado. Eu cheguei aqui, a porta estava fechada, as coisas estavam ruins, tá? Opa, mas amanhã vai estar melhor. Eu tenho que deitar com a cabeça no meu travesseiro com a convicção de que hoje o dia foi horrível. Hoje o dia foi péssimo. Foi tudo horrível, mas eu vou deitar, eu vou dormir. Quando eu acordar, o dia vai ser perfeito. A gente precisa aprender a ter a maturidade espiritual de acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor. Porque não é a pastora Paula que fala que o dia de amanhã vai ser melhor. É Deus quem diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Ah, Paula, mas eu tô chorando 3, 4, 5 dias. Procura aí. Porque você não pode entrar dentro da casa do Pai de um jeito e sair daqui pior do que quando você entrou. Você precisa entrar aqui de um jeito e sair daqui de mão dada com Ele. Você precisa entrar aqui com o teu problema e sair daqui com a solução dele. Ah, Paulo, as coisas acontecem da noite pro dia? Talvez sim, talvez não. Tem gente que entra na casa do Pai um dia, no outro dia o milagre já aconteceu na vida dela. Tem gente que entra, passa meses, passa anos, mas o milagre acontece na vida dela. Mas a gente precisa ter a convicção de que cada dia que a gente entra é um dia para fazer a diferença. A gente tem que ter a convicção de que cada dia que a gente sai da nossa casa para vir para um culto, ou mesmo quando eu não estou no culto, mas eu estou na minha casa adorando a Deus, eu tenho que entender que aquele dia é um dia propício de milagres. A partir do momento que você separa o seu tempo e o seu dia para entrar na presença de Deus, aí já não é mais você, é Ele. Quando você reserva o seu tempo para ter 5 minutos de conversa com Ele, 1 hora, seja lá quanto tempo for, ali já não é mais você. É Ele. Saia daqui hoje com essa palavra entendendo que uma atitude pode mudar toda a tua história. Uma
uma atitude pode mudar toda a tua vida. Ah, pastora, mas esse negocinho pequenininho aqui pode mudar a minha vida? Pode. Talvez Deus não entregou aquilo que você mais quer no momento, de tanto que você reclama desse negócio. Comece a agradecer pelo problema também. Senhor, obrigado. Tô aqui, tô na prova. Ah, Senhor, tá difícil, mas eu tô aqui. Eu tô vivendo. Tá difícil, Senhor, mas eu aos poucos estou conseguindo. Tá difícil, Senhor, mas eu tô aqui. Ao invés de reclamar, peça pro Senhor graça. Peça pro Senhor força. Eu sempre falo para as meninas, eu peço ao contrário. Eu peço a prova. Porque quando a gente pede a força, a graça, a prova vem também. Então eu já peço logo a prova. Senhor, manda. Manda a prova. Mas vem com ela. Porque se o Senhor passar comigo, eu chego até o fim. Se o Senhor passar comigo, eu vou até o final. Porque não adianta pedir para Deus tirar aquilo que você vai ter que passar. Não adianta pedir para Deus tirar a prova. Não adianta para Deus tirar aquela pessoa que te perturba, aquela pessoa que está atrapalhando a sua vida. Não adianta. Você vai ter que passar por esse processo. Mas peça para Deus te dar misericórdia. Para Deus te dar força. Senhor, fica comigo no meio do processo. Senhor, fica comigo no meio do vale. Saia daqui hoje entendendo que você entrou dentro de um culto como esse para romper uma multidão. Você entrou dentro do culto hoje para romper a sua história. Para fazer a diferença. Você não entrou aqui somente, eu vou lá porque eu vou ouvir a palavra. Não, você entrou aqui hoje porque o seu problema vai ser resolvido. A sua história vai ser mudada. Quem te viu hoje, nem imagina como vai ser o seu amanhã. Hoje você está aqui de um jeito, amanhã você pode estar de outro. Hoje você tem um carro popular, amanhã Deus pode te dar um carro do ano. Hoje você está sozinho, está sozinha, amanhã Deus pode preparar uma pessoa para estar com você. Eu tenho o sonho de ter a minha casa, hoje eu moro de aluguel, amanhã o Senhor pode entregar. Nós temos aqui testemunhos de que o Senhor faz. Mas tudo é uma questão de como a gente se comporta mesmo. Toda escolha ela tem a sua consequência. E você é quem vai determinar. A promessa, até coloquei no meu status hoje, a promessa ela é de Deus. Mas a escolha é sua. É você quem vai dizer se você vai receber a promessa ou não. Se Deus está falando que é para você tomar uma posição, um partido, um caminho, se você vai para outra, a responsabilidade já não é mais dele. É sua. Então a promessa é de Deus, mas a responsabilidade dela é tua. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Grave bem isso na sua cabeça. A promessa ela é de Deus, mas a responsabilidade é sua. Aleluia. É você quem vai determinar. Porque eu vejo muita gente chorando leite derramado. Eu vejo muita gente chorando pelas coisas que não deram certo. Mas a culpa não foi de Deus. Deus fez a promessa, foi pro outro lado porque quis. Deus disse que era assim. Quis fazer do outro jeito, a responsabilidade não é dele. E eu vejo muita gente querendo colocar Deus contra a parede quando as coisas não dão certo, quando a atitude errada foi tua, quando foi você que foi pelo caminho oposto, quando foi você que foi pelo caminho contrário. Então entenda, a promessa ela é de Deus, mas a consequência e a escolha é tua. É você que vai determinar o que você vai viver. Vai viver de acordo com aquilo que Deus te falou, ou você vai viver de acordo com aquilo que você acha que é cabível a você ao momento? Porque tem muita gente se perdendo pelo momento. No momento isso daqui é melhor pra mim, então eu vou fazer assim. Só que a promessa fica onde? Não troque o momento por aquilo que o Senhor disse que vai fazer na sua vida. Porque aí quando a consequência chegar, vai ser tarde demais. E pra voltar, para recomeçar, não é fácil não. Amém? Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus e eterno Pai,
Senhor, neste momento eu apresento a cada vida, Pai, que se encontra aqui neste lugar. Senhor, derrama a tua graça, derrama, Senhor, a tua bênção. Vai colocando, Jesus, as tuas mãos sobre a vida de cada um. Vai entregando, meu Deus, neste momento, a cada um que está aqui. Vai derramando, Senhor, as tuas mãos. Coloca, Senhor, todo o teu querer, a tua honra e a tua glória sobre eles. Abençoa, Senhor, a cada um que está assistindo esta live. Jesus, visita cada um neste momento, a cada nome que foi colocado em oração. Ah, Senhor, eu não conheço, mas tu conheces e tu sabes. Vai de encontro, meu Deus, neste momento. Leva, Senhor, aquilo que a tua igreja precisa. Senhor, dê um restante de semana abençoado para cada um dos teus filhos. Oh, Pai, vai de encontro a cada necessidade. Vai de encontro, meu Deus, a cada pedido. Honra, Senhor, a tua igreja. Não mediante, meu Deus, aquilo que queremos, mas mediante aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Ah, Jesus, livra do acidente, do incidente, da bala perdida, do homem sanguinário. Livra, Senhor, de todo o mal. Que aonde eles colocarem as plantas dos pés, o Senhor esteja com cada um deles. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Vai de encontro. Visita as necessidades do teu povo. Em nome de Jesus. Pastor Nilda da bênção, amém? Consegue. A voz sai. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja que acredita. Amém. Aleluia. Glória a Deus.